alma e do espírito, das juntas e medulas, que tem poder para discernir intenções e pensamentos. Que a palavra que traz à existência as coisas que ainda não existem, a palavra que não volta vazia, a palavra que tem todo o poder e autoridade. Então fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo e precioso nome, Pai. Nós queremos bendizer o teu nome, dizer que tu és o único digno de ser adorado neste lugar e que não há outro Deus além de ti, Pai. Nós queremos nos render a ti, Senhor. Nós queremos, Pai, confessar diante de ti os nossos pecados, as nossas falhas, nossas limitações, fraquezas, pensamentos, palavras, ações, negligência. Reconhecer, Pai, que nós somos falhos diante de um Deus todo-poderoso. Eu te peço, Pai, amarra o valente. Não deixa que a gente saia daqui da mesma forma que adentramos por essas portas. Como eu tenho dito frequentemente, eu não tenho nada para entregar ao teu povo. Eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Não tenho capacidades humanas de fazer com que a palavra penetre aos corações. Então eu te peço que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, seja esse que mova os céus, a terra, e que venha trazer a palavra verdadeira aos nossos corações nessa noite. Pai, eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus, que tudo que for feito aqui a partir de agora e desde o início, que continue sendo para o louvor da tua glória, Pai. Não deixa, Pai, que o homem ou que a carne se levante, porque toda honra e toda glória sejam sempre para o teu nome poderoso. E toda a igreja em concordância diz amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Gilmar tirou meu retorno. A gente está numa série de mensagens aqui. Começamos domingo passado, né? Na verdade, em janeiro, a gente começou uma série de mensagens, o que é a igreja. Nós aprendemos o que é ser igreja, né? Ser igreja é parte do corpo, ser igreja é aquele que não é espectador, que não é consumidor, ser igreja é aquele que é parte da solução e não do problema, ser igreja é aquele que é generoso, é aquele que evangeliza, é aquele que cresce no discipulado, é aquele que foi transformado para transformar, é aquele que foi curado para curar, é aquele que foi liberto para libertar. Ser igreja não é o lugar de ficar sentado, é aquele que se levanta para servir, além da estrutura física, do prédio, do púlpito. Ser igreja é ser parte da noiva de Cristo. Aprendemos isso durante os 3 primeiros meses desse ano, e agora, em abril, Deus colocou no meu coração uma série de mensagens sobre o reino espiritual, sobre o mundo espiritual. Porque às vezes nós esquecemos que estamos vivendo num reino espiritual. Às vezes vivemos tanto no reino material, no reino físico, que nos esquecemos que há um reino espiritual. Nós vivemos com tantos problemas, sejam políticos, financeiros, emocionais, seja de ordem conjugal, familiar, seja problema profissional, e a gente fica muito aterrado, os nossos pés presos a essa terra, e a gente esquece que há um reino espiritual, e que há um mundo espiritual, que há a existência de anjos, de demônios, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Nós sabemos que a nossa luta, ela é espiritual, que as nossas armas são espirituais, mas muitas vezes esquecemos disso e achamos que o problema é o nosso vizinho, é o nosso chefe, é a esposa, é o primo, é o irmão, é o enteado, é o filho, quando muitas vezes o grande problema é a nossa carne, o mundo e as obras das trevas. Esquecemos disso. Esquecemos muitas vezes de jejuar, de orar, de se ajoelhar, de pedir perdão, de se santificar, de se arrepender. Esquecemos, vivemos no automático. Viemos à igreja, recebemos uma palavra e vivemos a segunda-feira como se no domingo tudo aquilo que nós ouvimos saiu do nosso coração. Temos dificuldade em obedecer a palavra. Temos dificuldade em vencer a nossa carne. Temos dificuldade em enxergar de forma espiritual. Temos dificuldade em olhar com os nossos irmãos com um olhar de misericórdia. Queremos o perdão de Deus, mas temos dificuldade para perdoar o outro. Queremos servir a Deus,
mas esquecemos que servir a Deus é amar o próximo. Então o mundo espiritual, ele não é algo místico, ele não é algo simplesmente esquisito ou subliminar. Não, o mundo espiritual é uma realidade, sobretudo na vida do crente, que conhece a Deus e que anda com Deus. Então a gente vai, nos próximos 2 meses, tratar textos que de forma muito clara fala da existência de um mundo espiritual que tem desdobramento no mundo físico. Ou você acha que a gritaria na sua casa é um problema natural? Ou você acha que problema de vício, bebida, prostituição, adultério, fornicação, pornografia é um problema natural? Ou você acha que problema de escassez é um problema natural? Ou você acha que problema de discórdia, desunião é um problema natural? Obviamente que é um problema espiritual. Ou você acha que esfriamento espiritual, apostasia, desânimo espiritual, você acha que isso é natural? Não. Você acha que tentação é uma coisa natural? Você acha que opressão é uma coisa natural? Você acha que possessão maligna é uma coisa natural? Não é. Então hoje a gente vai falar sobre uma obra de libertação. Talvez não seja para a tua vida, talvez seja para alguém da tua casa, mas talvez seja de algum pecado que você não consegue vencer, talvez seja de uma mágoa que você ainda não liberou o perdão, talvez seja de uma mania, de um gênio, de uma língua, de um coração de pedra, de uma teimosia que precisa ser tratada na minha vida e na tua vida. Então eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor do Evangelho de Jesus Cristo, descrito por Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler 20 versículos. E Deus me ajude para expor 20 versículos em 40 minutos. Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, texto conhecido, o título na minha Bíblia fala: a cura de um jovem endemoniado, o gadareno ou gesareno, dependendo de algumas versões. Uma obra de libertação. A partir do verso 1, quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. A partir do verso 1 diz assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos gesarenos ou gadarenos. Ao desembarcar, logo veio ao sepulcro, ao seu encontro, um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, filho Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Verso 9. E perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram-lhe a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espiadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, versículo 15, assentado, vestido em perfeito juízo. Fala assim: assentado, vestido em perfeito juízo.
Oh glória, foi assim que Deus nos fez. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Verso 17. E entraram e rogaram-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos admiravam. Até aqui, versículo de número 20. Bom, irmãos, esse texto ele começa de uma forma assim estranha e diferente. O texto começa dizendo que eles chegaram a outra margem. Olha um texto, começa assim: chegaram a outra margem. A gente precisa entender que a Bíblia, ela foi dividida em livros, foi dividida em capítulos e ela foi dividida em versículos. Mas no passado não era assim. Apenas os livros de Provérbios e Salmos eram divididos em livros, capítulos e versículos. Nem mesmo o Pentateuco e nem os outros 62 livros da Bíblia não eram divididos dessa forma. Só após a Septuaginta que os livros foram divididos em capítulos e versículos. Se você lê um texto fora do contexto, você tem uma interpretação incompleta. E eu explico para vocês. O texto começa dizendo: e eles chegaram a outra margem. Para entender esse texto, nós temos que ler sempre o capítulo anterior e o capítulo seguinte. O capítulo anterior é o capítulo onde Jesus, com os seus discípulos, atravessaram o mar. Lembra da tempestade? Lembra da história em que houve uma grande tempestade, que os discípulos acharam que ia morrer? O capítulo 4, Jesus faz uma promessa aos discípulos dizendo: passemos para outra margem. É assim que começa a história dos versículos anteriores. E havia uma promessa de Jesus que ele ia para outra margem, para uma cidade gentílica, mais precisamente uma cidade chamada Gadara. E quando começa o versículo 1 do capítulo 5, é a conclusão da temática, da história, do fato anterior. Chegamos na outra margem. Alguém que olha para esse texto sem compreender o capítulo anterior, é alguém que olha para a minha vida e a tua vida, olhando apenas agora, e não entende o capítulo anterior da nossa vida. Alguém que olha você hoje não conhece os testemunhos, as libertações, as curas, os milagres, as obras do Espírito Santo de Deus que aconteceram na sua vida. Alguém olha a tua vida hoje e não conhece a tua história. E elas podem apenas rotular ou dizer o que você é baseado no que ela está vendo. Mas o texto começa dizendo que tudo tem uma história anterior. E eu e você somos assim. Tudo tem uma história anterior. Antes de você chegar aqui essa noite, Deus te deu experiências, Deus te deu histórias. E a gente vai entrar no texto, mas eu preciso, só a título de introdução, dizer que como é que o texto começa e chegaram a outra margem. Assim começa o texto. Essa margem que eles chegaram era uma cidade gentílica, de pagãos, de ímpios, não era de judeus. Era uma cidade de pessoas incrédulas. Uma cidade onde havia a prática religiosa pagã. Havia ali politeístas. O que é isso? Pessoas que acreditavam em vários deuses. Eu não sei o que é pior, um ateu ou um politeísta. Um ateu é aquele que não acredita na existência de Deus. Mas existem os politeístas que acreditam no Deus Sol, no Deus Lua, no Deus Estrela, no Deus Mar. Era comum em Gadara vários deuses, aquele povo acreditar. No versículo 2, a Bíblia diz que Jesus desembarcou, logo veio ao sepulcro, ao seu encontro, um homem possesso de um espírito imundo. No versículo 2, e eu quero que vocês entrem na cena. Jesus estava no barco.
O barco para Jesus era púlpito, irmãos. Lembra que Jesus gostava de pregar em cima do barco? O barco para Jesus era instrumento de pregação. Mas Jesus resolve descer do barco para pregar para uma única pessoa numa grande cidade. Portanto, não há nada que para Deus seja desprezível. Não há uma vida sequer que para o Senhor não seja obra de restauração, de cura, de libertação. Não há um coração que Deus não possa quebrar. Não há uma família que Deus não possa restaurar. Não há um pecado que Deus não possa perdoar. Não há prisão de demônios que o Senhor não possa libertar. Eu não sei quem prega, mas quem prega sabe que o púlpito não é apenas o lugar de pregação. Existem muitas pessoas que serão alcançadas pelo testemunho de alguém que desceu do púlpito para ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Talvez o teu púlpito seja o teu local de trabalho. Estava pensando hoje, Rafael, no local de trabalho dele deve ter pelo menos umas 10 mil pessoas. 18 mil pessoas, é uma grande igreja, não é? Talvez o púlpito de Jesse seja na faculdade. Talvez o púlpito de alguém aqui seja na vizinhança. Jesus desce do barco para anunciar o evangelho e não tinha púlpito, não tinha liturgia, não tinha louvor, não teve nenhuma sequência lógica de um culto. Então Jesus tira a instrumentalização do barco, que era o local de pregação do evangelho, quando ele chegava à beira do mar, e ele desce daquele barco para encontrar e pregar o evangelho para uma única pessoa. Só que quando Jesus desce do barco, um fato interessante acontece. Ao passo que Jesus dá, o primeiro passo que Jesus dá naquela terra, a minha Bíblia diz, que o endemoniado também dá um passo em direção a Jesus. Olha o que diz no versículo 2. Ao desembarcar, veio logo do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de demônios, de espírito imundo. E eu quero que você entre no cenário, na história, na cena. O povo, os discípulos haviam acabado de vencer uma tempestade, acabado de ouvir a ordem: mar, acalma-te, vento, emudece. Eles agora descem numa cidade de ímpios, de gentios, de incrédulos. Jesus desce do barco. Quando Jesus desce do barco, ele dá um passo em direção ao jovem. Não era por acaso aquele encontro, não era coincidência aquele encontro, era uma obra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai em direção a ele, mas a Bíblia também diz que ele vai em direção a Jesus. A palavra do Senhor diz que não vem ninguém se o Pai não lhe der. Havia já uma obra do Espírito Santo trabalhando, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, porque o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então aquele jovem vai em direção a Jesus. Só que a Bíblia diz no versículo 3 que ele tem uma história. A história dele era feia, era prisão de alma. Só para entender, só para vocês entenderem, tá? O qual vivia nos sepulcros. Esse cemitério aqui do sepulcro, esses sepulcros aqui era cemitério. Mas não é o cemitério como a gente está acostumado aqui, não. O cemitério, na cultura, eram rochas, cavernas, era buracos nas pedras, aonde quem tinha muitas condições tinha um jazigo, vamos chamar assim para você entender, mas um túmulo onde era tapado e fechado. Quem não tinha, era quebrado as rochas e colocado o corpo, e muitas vezes não se fechava, porque não tinha recursos para fechar. Então aquele lugar era um lugar extremamente hostil, maligno, fedorento. E ali estava aquele homem, aquele jovem. E a Bíblia diz que ninguém podia conter aquele homem. Por quê? Porque ninguém poderia passar onde ele estava. Ninguém podia ir onde ele estava. Porque ele era violento. Não violento de forma carnal, mas violento de forma espiritual. Você já ouviu falar as pessoas dizerem assim: fulano tem um espírito de violência. Você já viu alguém falar sobre isso? Eu já ouvi. Uma pessoa agressiva, uma pessoa truculenta, uma pessoa
bruta, uma pessoa sem limites nas palavras. Se deixar, ela agride as pessoas fisicamente. Havia uma possessão. Lembra que domingo passado a gente aprendeu que existe 3 estágios da ação de demônios na vida das pessoas? Existe a tentação, que é na mente, que é no emocional, que é no ouvido, que ouve, que é induzido a fazer coisas. Existe a opressão, que são setas, dardos inflamados do maligno, que faz as pessoas ficarem abatidas, tristes, apáticas, frias, que não conseguem orar, que não conseguem jejuar, que não conseguem vir para a igreja, a opressão. Mas existe um terceiro nível chamado de possessão. E o que é a possessão? É onde os demônios entram no corpo do indivíduo, e agora o indivíduo não tem mais ação, agora é o demônio ou os demônios que agem através da instrumentalização do seu corpo. Agora os demônios fazem dele massa de manobra. Tinha um colega que ele dizia, fazia dele boneco de mamulengo. E é verdade. Então era isso que estava acontecendo com esse jovem. No versículo 3 dizia que ninguém poderia prendê-lo, porque ele tinha uma violência no seu corpo. No versículo 4 diz que ele estava preso com algemas, com grilhões, e ele mesmo quebrava essas algemas, porque não era uma força natural, ele despedaçava, e ninguém poderia subjugá-lo, ninguém poderia segurá-lo. Tamanha era a força que havia naquele homem. E não era uma força natural, era uma força maligna e espiritual. Os demônios, aí no versículo 5, ainda sempre de noite, de dia, clamando entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedra. Irmãos, existem 2 tipos de dores. Existem as dores da alma e existem as dores do corpo. As dores da alma, elas não podem ser, muitas vezes, tratadas com remédios. As dores do corpo pode dar analgésico, mas as dores da alma, elas não têm muitas vezes como mensurar qual o tamanho dessa dor. E esse homem havia dores na alma e dores no corpo. Na versão King James, diz que ele pegava o seu corpo e lançava nas pedras, naquelas rochas do sepulcro, para tentar aplacar a dor da sua alma. Era como se ele estivesse tentando resolver um problema, criando outro problema. Imagina uma pessoa que está possessa de demônios, e ela, em alguns momentos, tem consciência, e ela quer resolver as dores da alma, e a Bíblia diz que ele se flagelava, se machucava. E é isso que acontece com alguém que está aprisionado pelas obras das trevas. Tem gente que está aprisionado na obra das trevas, preso, por exemplo, a vício. Ela está destruindo o seu corpo e a sua alma. Tem gente, por exemplo, preso à obra das trevas, que está destruindo o seu casamento, está destruindo a alma e o seu corpo. Tem gente, por exemplo, que está aprisionado a obras das trevas, que guarda dentro do seu coração uma ferida tão grande chamada mágoa, frustração, ódio, rancor, que para algumas pessoas, a medicina diz que existem doenças psicossomáticas, que são doenças emocionais que se desdobram no corpo físico, como psoríase, como coceiras, como queda de cabelo, como ardor na pele, e é chamado muitas vezes de alergia, mas são doenças psicossomáticas, que o remédio não trata. O que trata? A cura da alma, a libertação, a transformação. Mas vamos continuar a leitura para a gente entender. A cada passo que Jesus dava, o endemoniado vinha até ele. Só que depois, a minha Bíblia diz aqui no versículo 6, que ele veio de longe, correu e o adorou. Olha aí no versículo 6. Irmão, eu fiz uma pergunta e coloquei uma interrogação na minha Bíblia. Quem adorou? O homem ou os demônios? A Bíblia não diz.
A Bíblia não diz quem adorou, se foi o homem ou o demônio. Tendo em vista que o corpo possesso, quem age são os demônios. Para não ter dúvida, vamos dizer que os dois adoraram. Mas pastor, os demônios não adoram. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso estava chegando naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará diante do Deus Todo-Poderoso. Não há homem na terra que não se dobre, não há demônio no inferno que não se dobre diante. Não era o menino da manjedoura, não era um profeta que estava ali, não era um rabino que estava chegando naquele lugar. Quem estava chegando naquele lugar era o Deus dos céus. Quem estava chegando naquele lugar era o Deus Todo-Poderoso. Quem estava chegando ali, que a gente acabou de louvar, era o alfa, o ômega, era o início, o fim. Quem estava chegando ali era o Criador do universo. Quem estava chegando ali é aquele que diz: haja sol, haja luz, e o sol veio a existir. Então eu não tenho dificuldade de fazer essa exegese, essa aplicação. Os demônios adoram ao Senhor, homens adoram ao Senhor, a natureza adora ao Senhor, os animais adoram ao Senhor. Não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso. Mas me parece que depois do versículo 6, algo acontece. Parece que os demônios resolvem se manifestar. Versículo 7. Oi? Parou? Não sei, não, tá bom aqui. Parece que no versículo 7, os demônios resolvem se manifestar mais uma vez, exclamando em alta voz. Não foi baixinho, foi em alta voz. Disseram: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os demônios reconhecem quando Deus está no recinto. Posso ouvir um amém? Eles reconhecem. Lembra do texto de Atos, no capítulo 19, onde os jovens foram expulsar demônios? Agora, Gilmar, ficou até melhor a pregação. Os jovens foram expulsar demônios. Os demônios olharam para os jovens, deram a surra neles, tiraram a roupa deles e disseram: conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas e vocês, quem são? Existe uma coisa chamada de autoridade espiritual. Fala comigo, autoridade espiritual. Autoridade espiritual não se aprende na escola. Autoridade espiritual não é uma carteira de membro. Autoridade espiritual não é um anel de pastor. Autoridade espiritual não é para quem canta. Autoridade espiritual não é para quem prega. Autoridade espiritual é para quem está cheio do poder de Deus e tem a vida santa e pura na presença do Senhor. Isso é autoridade espiritual. E ali estava chegando aquele que não tinha pecados. Ali estava chegando aquele que era todo poderoso. Então os demônios, eles confundem. Eles confundem a agenda, a cronologia, porque eles sabem que serão subjugados, que eles serão julgados, que eles serão lançados no inferno. Eles sabem que no fim dos tempos, eles serão lançados no abismo, no lá profundo de enxofre. Então eles chegaram e disseram: o que temos nós contigo? Não é chegada a minha hora. Olha o que diz no versículo 7. Conjuro-te, não me atormentes. Em Mateus, no capítulo 7, conta a mesma história. E eles dizem: não é chegada a minha hora. Aí ele diz aqui: porque me atormentas, não me atormentes, não é a hora de ser atormentado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus é atormentador de demônios. Posso ouvir um amém? Agora deixa eu dizer uma coisa que ele delegou para a igreja. Jesus delegou essa autoridade para a igreja. E onde a igreja chega, os demônios ficam atormentados. Onde a igreja chega, há manifestação do mundo espiritual. É por isso que existe tanto levante de pessoas contra crentes genuínos e verdadeiros que amam ao Senhor. É por isso que há tanta calúnia,
tanta discórdia, tanta rebeldia, tanta carnalidade diante de um crente todo-poderoso. Por quê? Porque não tem como, o mundo espiritual ele se manifesta, ele reconhece. No versículo de número 8, ele diz, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. Jesus dá uma ordem. Que ordem que Jesus dá? E aí eu preciso dizer isso para vocês. A ordem do Senhor não é uma sugestão, não é uma proposta, não é negociável. A ordem do Senhor é a mesma ordem que chegou em João capítulo 12, e Jesus disse, Lázaro, sai para fora. A ordem do Senhor, as estrelas vêm e lhe obedecem. A ordem do Senhor, a baleia que havia, o peixe que havia engolido Jonas, coloca ele para fora. Na ordem do Senhor, o mar se abre. Na ordem do Senhor, cai maná dos céus. Na ordem do Senhor, demônios obedecem. E Jesus deu uma ordem no versículo 8. Jesus lhe dissera, sai deste homem. E os demônios? E Jesus depois faz uma pergunta. Obrigado, Caio. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Versículo de número 9. Se bem que Jesus já sabia, mas ele queria ser pedagógico para quem estava ao redor, porque ele é o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. Versículo 9. Qual é o teu nome? Respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Bom, na cultura romana, dizem que uma legião de soldados são 6.000 homens. Quantos homens? Então haviam naquele homem, naquele corpo, aproximadamente 6.000 demônios. 6.000 demônios havia no corpo daquele homem. Era uma multidão de demônios. Era uma legião de demônios. Só que o Senhor nos enxerga além daquilo que os demônios fazem conosco, ou estão fazendo conosco. Todos nós temos uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Todos nós temos uma trajetória. E quando nós não servíamos ao Senhor, não se engane, servíamos ao reino das trevas. Porque estávamos cativos, presos a obras malignas. Eu aprendi que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu aprendi que onde mais o diabo inflamou na nossa vida, mais é o lugar que Deus vai usar no seu reino. Eu não tenho dúvida nenhuma que pessoas que foram instrumentos, manobra nas mãos do diabo, uma vez liberto, uma vez curado, uma vez transformado, serão instrumentos de luz no reino de Deus, e essas pessoas serão arautos do Senhor, pregadores do evangelho, evangelistas, aqueles que levarão palavras de libertação, de cura e de salvação do Senhor, por onde eles forem. As pessoas podem te tirar tudo. As pessoas podem, disseram para John Wesley, você não terá mais púlpito aqui. Ele disse, a minha paróquia é o mundo. Podiam tirar a igreja daquele homem, podiam tirar o cargo daquele homem, podiam tirar o chamado e ministério daquele homem, mas ele carregava dentro dele a unção do Deus Todo-Poderoso, e por onde John Wesley ia, o Espírito Santo de Deus se derramava. Deus nos enxerga diferente de como as pessoas nos enxergam. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que não te conhece mais. Como assim não me conhece mais? Conheceu há 10 anos atrás. Conheceu há 15 anos atrás,
Só que hoje eu e você somos uma nova criatura. Deus já escreveu uma história diferente. Deus já começou uma obra nova. Deus já deu coisas diferentes. Deus já encheu de dons e capacidades diferentes. E quem olha para a gente acha que a gente ainda é aquela mesma pessoa, aquela velha criatura. Eu encontro pessoas de quando eu era adolescente, de quando eu era criança, e as pessoas me chamam por um nome que eu nem me lembro mais, era um apelido que eu tinha. Aí eu digo assim: você não me conhece mais, porque agora eu sou um novo homem, uma nova criatura. Deus reescreveu a nossa história. E foi isso que Deus fez com aquele homem. No versículo de número 10, os demônios fazem 3 pedidos para o Senhor Jesus. 3 pedidos. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram-lhe Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Versículo 13 diz que Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, nas manadas, que era cerca de 2.000 porcos, precipitaram e despedaceram abaixo no mar, onde eles se afogaram. Versículo de número 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram. Versículo 15. Então saiu o povo para ver o que acontecera. Agora, irmão, agora é o que aconteceu. Olha o versículo 15, para mim é o ponto alto desse texto. Para mim é o ponto alto dessa mensagem. O versículo 15 diz assim: indo ter com ele Jesus, viram o endemoniado. Olha só como é que as pessoas enxergavam aquele jovem. Ah, ali é o endemoniado. Só que agora Deus arranca o rótulo das trevas e escreve aquilo que está escrito em 1 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na nossa vida. Chegaram os vizinhos, chegaram os familiares, pastor Alexandre, chegaram os amigos, disseram: olha ali o endemoniado. Olha o que diz o versículo 15, olha o que diz: o que tivera legião, ele estava agora como? Assentado, vestido em perfeito juízo. E as pessoas olharam para ele e temeram. Agora ele estava de banho tomado, agora ele estava de roupa limpa, agora a mente dele estava com raciocínio lógico, agora ele havia sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, agora ele estava liberto de toda a opressão das trevas. Se fosse hoje, ele teria sido liberto da maconha, ele teria sido liberto da cocaína, ele teria sido liberto da prostituição, ele teria sido liberto do álcool, ele teria sido liberto da pornografia, ele teria sido liberto do espírito de violência. Se fosse hoje, ele teria sido liberto de toda a opressão do mal. Só que quem conheceu a pessoa antes e via que ela estava na boca de fumo, ou via que ela estava num bar bebendo, ou via que ele era violento, envolvido em briga, olha para ele agora com uma roupa vestida, com banho tomado, em perfeito juízo, participando do culto, onde Jesus Cristo era o pregador. Agora era uma nova história. Agora era uma nova trajetória. Agora era um homem que tinha 6.000 demônios, que agora estava cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus na nossa vida, uma coisa acontece. E o que acontece? Não cabe mais em nós. Não cabe em nós. Quando estamos cheios da graça, cheios da unção, cheios da palavra, cheios de experiências, como Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele estava cheio de Deus. E o que acontece com uma mulher cheia de Deus? O que acontece com um homem cheio de Deus? Ele quer anunciar esse Deus para todas as pessoas. Ele faz da vida dele uma missão, ele faz da vida dele um evangelho, ele faz da vida dele a agenda do céu. Olha o que diz no versículo 16: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O versículo 17 diz que uma grande obra foi feita, uma libertação poderosa foi realizada, mas as pessoas que estavam ao redor daquele jovem não queriam o Deus que aquele homem havia
conhecido e que agora estava dentro dele. A Bíblia diz que eles expulsaram Jesus e mandaram ele ir embora. É isso que a Bíblia diz que aqueles vizinhos, amigos, conhecidos e familiares fizeram. Só que agora, tarde demais. Porque agora, aquele nativo de Gadara era um sinal do reino de Deus naquele lugar. Tem família que diz, eu não gosto de crente. Aí Deus bota um crente lá naquela mesa, naquela família. Um filho salvo, um filho convertido, uma filha liberta. Tem gente que diz, aqui na escola não pode oração. Aí Deus coloca uma aluna lá, que é cheia do Espírito Santo de Deus, que o testemunho dela alcança, transforma, cura, liberta. Tem alguém que no condomínio pode tudo. Pode pagode, pode forró, pode som alto. Mas se pedir autorização para fazer um culto, não pode. Culto não pode. Mas eles esqueceram que Deus fez uma obra na minha vida e na tua vida. E no nosso condomínio tem um gadareno cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele abrir a boca, quando ela abrir a boca, o reino de Deus será implantado naquele lugar. Por causa do testemunho vivo do que Deus fez. Irmãos, não precisa saber pregar. É só você dizer o que Deus fez na tua vida. Porque quem te conhecia sabe quem você era, só que hoje eles não te conhecem mais, e agora vocês podem dizer quem você era, e agora quem você é. Tem lugar que Jesus não pode entrar, mas ele colocou um discípulo dele lá. Ele colocou uma discípula dele naquele lugar. Tem pai e mãe que são incrédulos, mas Deus converteu aquela filha, aquele filho. Tem lugar que é proibido pregar o evangelho, mas as pessoas olham para você e dizem, eu quero esse Deus que tem na tua vida. Eu quero servir esse Deus que há na tua vida. Mesmo que Jesus não possa entrar, ele já colocou um discípulo do reino dele naquele lugar. E disseram para mim, Barra de Jangada é lugar de prostituição. Barra de Jangada é lugar de tráfego de drogas. Barra de Jangada é ponto de homossexuais. Não, aqui é o lugar onde tem filhos e filhas do Senhor, que serão levantados por Deus para alcançar o drogado, a prostituta, o homossexual, o adúltero, o mentiroso, o fraco, o caído, para ser um instrumento do reino de Deus neste lugar. Neste lugar. Oh, glória! Aqueles que te conheciam não vão te conhecer mais, irmãos. Não tem como eles te conhecerem mais. Jesus não ficou dodói quando disseram, não queremos mais você aqui. Vai embora daqui. Jesus pega as coisas dele e vai embora. Só que antes dele ir embora, versículo 17, disseram, retira-te daqui. No versículo 18, Jesus volta para o seu barco. Aí tem um grito que vem de lá de longe. Jesus! Jesus! Eu quero te seguir! Aquele jovem que outrora era escravo do pecado, agora liberto, agora sarado, agora com fome de Deus, com sede de Deus, agora queria andar com Jesus. Jesus olha para ele, de lá do barco já, e diz, você não vai me seguir. Você vai ser um instrumento meu na tua casa, na tua família. Porque muitas vezes, nós vamos ser um instrumento de Deus para nossa casa. É lá onde Deus vai usar a sua vida. É lá onde Deus vai salvar. Tem gente que o coração dos familiares é de pedra. Mas quando eles verem a transformação que Deus fez na tua vida, eles hão de dizer, há um Deus que fez algo diferente na vida dele. Há um Deus. Versículo 19, Jesus porém não lhe permitiu e ordenou, vai para a tua casa, vai para os teus, prega lá o evangelho e anuncia o quê? Tudo o que eu fiz na sua vida. E como eu tive compaixão, olha o versículo 19, irmão. E como eu tive compaixão de ti, vai lá. Agora você é um dardo. Agora não é mais um dardo, você é uma lança. Agora você é a aljava do Senhor. E você é a lança que vai aonde os outros não querem ir.
Porque tem gente na nossa casa que nunca vão entrar numa igreja, mas eu e você que somos a igreja de Jesus Cristo, vamos sentar naquela mesa na hora do almoço e vamos dizer assim: nós podemos orar e agradecer a Deus por esse alimento. Quando alguém estiver triste, abatido, amargurado, decepcionado, frustrado, cheio de depressão, ansiedade, você vai dizer: eu posso orar por você, eu quero orar pela tua vida, porque agora somos um missionário do Senhor, porque agora toda casa é uma igreja, porque agora todo crente é um pregador, porque agora o reino de Deus está dentro de nós. E quando o reino de Deus está dentro de nós, não tem lugar, não tem barco, não tem púlpito. O que tem são oportunidades de pregar e anunciar o evangelho. É aniversário, deixa eu orar por vocês. É um batizado da criança na igreja católica, eu quero ir, deixa eu orar por vocês. É o que está acontecendo, é um churrasco, deixa eu ir lá, eu quero orar e abençoar essa casa. Porque agora, aquele que foi liberto, ele pode abrir a boca dele e dizer: eu era escravo de demônios, mas Deus me resgatou do reino das trevas e me colocou no reino de luz. Meus pés estavam na lama, mas agora meus pés estão sobre a rocha. Eu era drogado, prostituto, viciado, mentiroso, desonesto, fraco. Eu era pecador do mais e dos piores, e Deus me resgatou. Essa é a obra do mundo espiritual. Essa é a obra da igreja de Jesus Cristo. Essa é a ação de Deus na minha vida e na tua vida. Onde estão os gadarenos que foram libertos? Onde estão os homens e mulheres que Deus abriu os olhos, arrancou as algemas das suas mãos? Onde estão aqueles que viviam presos nas obras das trevas? E agora pelo poder da palavra, agora pela ação do Espírito, agora de forma miraculosa, é um discípulo de Jesus Cristo. Onde estão eles? Deixa eu ver onde eles estão. Eu quero chamar aqui à frente os gadarenos. Os gadarenos que foram alcançados e que serão enviados por Deus. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que vão receber a autoridade espiritual dos céus para fazer coisas maravilhosas. Aqueles em que o pecado lhe prendia, mas agora libertos e cheios de autoridade. Olhem para cá. Agora libertos e cheios de autoridade, serão um instrumento de Deus no trabalho, serão um instrumento de Deus na família, serão um instrumento de Deus lá naquela fábrica, será um instrumento de Deus na vizinhança, será um instrumento de Deus no condomínio, será um instrumento de Deus dentro da sua casa, será um instrumento de Deus no salão, será um instrumento de Deus no escritório, será um instrumento de Deus no carro, você que é Uber, será um instrumento de Deus com as vizinhas. Onde estão os gadarenos, os que foram libertos, os que foram salvos, que outrora vivia na prática do pecado, mas hoje foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não estão aqui por acaso. O que Deus quer fazer na vida de pessoas que jamais entrariam numa igreja. Deixa eu dizer de novo para vocês entenderem. Jamais entrariam numa igreja. Serão alcançados quando você sair do barco. E o que é o barco, pastor? O barco é quando eu saio da igreja e você, um missionário de Deus naquele lugar. O barco é quando eu coloco de lado o cargo, o diácono, o presbítero. Eu coloco de lado o cargo e você é um missionário do Senhor naquele lugar. Agora é lá onde abundou o pecado que superabundará a graça do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir ao Senhor que te dê autoridade dos céus. E aquelas pessoas que te conheciam, elas não te conhecem mais, porque você agora é uma nova criatura. Ela não te conhece mais. Não te conhece mais. E sabe o que brotou no desejo daquele jovem? Eu quero te seguir, Senhor.
Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Jesus disse: vai para a tua casa, na mesa da tua casa, no sofá da tua casa, na porta da tua casa, como os jovens estão fazendo, na porta da casa, para dizer quem eu sou, para dizer o que eu fiz, para dizer o que eu faço. Lá dirigindo o carro, Gilmar, me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem, pastor Alexandre. Lá naquela logística, Mateus, apresentar Jesus Cristo para aqueles jovens, Mateus. Lá para aquela escola, Williane, onde tem gente que só reclama. Deus vai usar você para ser um instrumento de salvação naquele lugar. Lá naquela escola, Tatiane, quando tiver as mulheres depressivas, amarguradas, cheias de carne, Deus vai te levantar naquele lugar. Lá na faculdade, Jesse, onde Deus vai usar você. Lá na tua rua, irmã Juliana. Lá no teu local de trabalho, Rafael. Lá na tua vizinhança, Janaína. Lá no teu escritório. Lá, dona Ilza, no seu ateliê. Quando a mulher chegar lá, você vai dizer: Deus fez uma obra na minha vida. Deus fez uma obra na vida do meu filho. Eu quero te apresentar esse Deus. Lá, Alex, no teu local de trabalho, pelo teu testemunho, pelo teu procedimento. Lá na casa de vocês, no trabalho de vocês, é lá que Deus vai usar vocês. E vocês vão ver a autoridade de Deus na vida de vocês. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que Deus traga de novo no teu coração o desejo de servi-lo, o desejo de evangelizar, o desejo de dizer quem Ele é. Porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual não é brincadeira. Mas nós fomos retirados do reino das trevas e fomos colocados no reino do seu amor. Eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, de ousadia. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio essa noite. Fecha os teus olhos. Onde o Senhor chega, os demônios saem. Onde o Senhor ordena, ele desaparece. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem luta que você ainda está pelejando. Tem pecado que você ainda está lutando contra ele. Só que eu quero profeticamente essa noite dizer: quando vocês tiraram os pés daquela cadeira e vieram para cá, Deus está te dando autoridade contra as obras das trevas. Toda tentação caia por terra da tua vida. Toda obra de opressão saia da sua casa. Todo medo, todo pavor, toda ansiedade, todo desânimo, toda enfermidade caia por terra agora da tua vida, da tua casa e da tua família. O reino de Deus que rompe barreiras, o reino de Deus que limpa a sujeira, o reino de Deus que cura enfermos, o reino de Deus que abre os olhos, o reino de Deus que quebra algemas. É o mesmo que perdoa pecados, é o mesmo que liberta os que estavam presos. Eu não sei porquê, mas o Senhor está pedindo para eu dizer que tem gente que estava aqui escravo do pecado, e hoje é o dia do basta na tua vida. Posso ouvir um amém? Hoje é o dia do basta na tua vida. Filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, tem um advogado, Jesus Cristo, que intercede por vós. O Senhor não ouve a pecadores, mas aquele que se arrepende, a este Ele ouve. Obra de libertação no nosso meio essa noite. Aquilo que homem nenhum vê, Deus vê. E Ele está dizendo que está fazendo contigo uma limpeza hoje. Está tirando da tua vida pessoas, está tirando da tua vida vícios, está tirando da tua vida comportamentos carnais, está tirando da tua vida a influência maligna. No nome poderoso de Jesus Cristo. Eu era um gadareno, mas agora eu sou liberto. Você pode dizer essa frase? Eu era um gadareno, mas agora
Eu sou liberto. O pecado não tem poder na minha vida. A tentação não vai me fazer cair. Eu não vou ficar paralisado. A obra de Deus, aqui Ele começou, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. E não canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se você não desanimar. Agindo Deus, quem impedirá? Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A diferença daquele que serve para aquele que não serve, porque para Deus nada é impossível. Ele é o nosso Senhor, é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ele guarda a tua saída e a tua entrada, o teu deitar e o teu levantar. 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, e praga alguma chegará à tua casa. Ele guarda a tua saída, Ele guarda a tua entrada. Ele cessa a gritaria da tua casa. Ele te dá um novo espírito, um espírito de ousadia, de poder, de autoridade. Senhor nosso Deus, sela essa palavra nos nossos corações essa noite. Sela essa palavra. Essa semana nos dá sinais e nos usa como o Senhor foi usado para o gadareno, no local de trabalho, no nosso culto de casa em casa. Nos usa na escola, nos usa com os nossos filhos, nos entrega os corações de pedra, Senhor. Move, Senhor, os corações, nos dá constância na tua presença, e faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Retira de nós aquilo que não te agrada e acrescenta em nós aquilo que ainda nos falta. No grande amor de Deus, na maravilhosa graça de Jesus Cristo, nas ricas consolações do Espírito Santo de Deus, como teu servo eu te peço humildemente, nos abençoa com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Toda a igreja em concordância diz amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você tem a liberdade de alguém que está do teu lado, libera uma palavra de Deus para a vida dele, para a vida dela. Profetiza na vida de alguém que está do teu lado. Seja agora um gadareno transformado na vida de alguém. Seja um instrumento do Senhor. Oh glória. Vamos adorar ao Senhor. Antes de você ir embora, temos a nossa cantina ali para pagar o nosso consórcio de comprar a sede própria. Oh glória. Vamos adorar ao Senhor.